identificar o tom de uma música através das notas da melodia. Dominante primário, dominante secundário e o 2-5, né? O 2-5. É tudo isso que a gente vai aprender aqui no vídeo de hoje. Todos esses conceitos teóricos, só que com uma aplicação prática, uma aplicação musical. Então vamos que o vídeo de hoje tá coisa linda. Olá, meu nome é Gabriel Miguel e eu tô aqui para te ajudar a transformar conhecimento em música. E hoje a gente vai pegar a música Reconvexo, que é bem conhecida na voz da Maria Bethânia e do Caetano Veloso, e vamos fazer uma análise harmônica dela. Eu vou pegar aqui a versão do Caetano, tá bom? E antes da gente de fato entrar na análise harmônica da música, eu só quero aqui explicar para vocês o que é de fato uma análise harmônica, né? O que seria isso? Basicamente, a melhor forma que eu gosto de entender, bem resumida, é entender o papel dos acordes num determinado contexto musical. Ou seja, entender a função daquele acorde naquela parte da música que ele está inserido. Se ele está preparando alguém, se ele é alvo de alguém, se ele está aproximando de alguém, ok? Ou seja, basicamente é determinar as funções dos acordes. Se ele é função tônica, se ele é função subdominante e se ele é função dominante. E óbvio, muito mais do que isso, sentir as sensações sonoras, né? A sonoridade que essas funções harmônicas causam, porque estamos falando de música, estamos falando de som, então não adianta ficar só na teoria e só na análise, a gente também vai tocar aqui para vocês reconhecerem a sonoridade dessas funções. Agora que a gente já sabe o que é uma análise harmônica, vamos partir para a música. Vou botar a partitura aí na tela para vocês e aí vou fazer algumas observações importantes, tá? Primeira coisa, ela tem aí uma armadura de clave, que é aquele conjunto ali de sustenidos que tem logo no início da partitura ali com a cifra, né, ao lado da clave. Com essa armadura, a gente já consegue ter uma suposição de duas possíveis tonalidades para ela, que é a tonalidade de Ré maior ou a tonalidade de Si menor. Se você não sabe nada sobre armadura de clave, vou deixar o vídeo aqui no card para você entender sobre esse assunto. Mas basicamente esses dois sustenidos que a gente tem na música indicam pra gente que pode ser o tom de Ré maior, que tem esses dois sustenidos, né, na sua tonalidade, que é o Dó sustenido e o Fá sustenido, ou o relativo desse Ré maior, que é o tom de Si menor, que também possui esses dois acidentes, só que está num modo diferente, né, no modo menor. E aí, como que a gente vai definir se o tom da música é Ré maior ou se o tom é Si menor? Quem manda sempre é a melodia, tá? Óbvio que a harmonia também traz indícios, mas a gente sempre precisa confirmar a tonalidade através da melodia. E vou te falar, mesmo que a gente não tivesse essa partitura aí, né, essa armadura de clave, tivesse só as notas da melodia, tá? Que é... basicamente isso aqui, né? Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Enfim, se a gente for olhar os trechos da melodia, né, a gente consegue ver a nota de repouso. A gente precisa enxergar essa nota. Qual é a nota que traz a sensação de finalização, né, de descanso, a ideia de conclusão, que é carregada pela função tônica. Então, em toda a melodia, a gente consegue achar, né, encontrar onde está esse repouso. E aí, se a gente for ver de novo nessa primeira frase que eu toquei, o fim desse trecho todo, por exemplo, está descansando em Ré. E aí, o que você tem que pegar na música? A dica é o seguinte, você tenta olhar em todas as partes da música, né? Sempre tem a finalização, digamos assim, de cada trecho, né? Ou o final das frases. Tenta observar para onde essas frases estão caminhando, né? Para ver qual é a nota que está dando repouso. E essa nota que está dando a sensação de repouso vai ser a nota da sua tonalidade. Então, se a gente for ver aí nessa partitura, por exemplo, né, a gente vai ver que ela praticamente não está finalizando no Si. Você vai ver que em vários momentos ela está repousando no Ré. E além disso, a harmonia também está sempre concluindo no Ré. Tanto é que essa música só tem o Si menor uma vez ali, que é num momento específico, mas os acordes também que repousam são sempre o Ré. E aí vai uma outra dica para a galera que sempre acha que é o primeiro acorde da música, o tom da música. Não, isso não é uma regra, tá? Inclusive é muito mais fácil que o último acorde, né, de um modo geral, seja o tom da música do que o primeiro. Também não é uma regra que o último acorde vai ser, tá? Porém, se você quer pensar, vou pegar um acorde aqui para ver qual vai ser o tom, pega pelo último, que a chance de você acertar é muito maior. Mas, obviamente, confere na melodia para ver se ela está sempre no final dos trechos, no final da frase e até no final da música, se ela está repousando na nota que você acha que é o tom. E como eu falei, na primeira frase ela termina em Ré, né? E lá no final da música que ele faz... vou fazer a última frase. Quem não é recôncavo não pode ser reconvexo.
olha o acorde, olha a nota. Tá repousando no Ré. Acabou, o tom da música é Ré maior. Agora que a gente já sabe o tom, fica tudo muito mais tranquilo, porque a gente precisa ter essa tonalidade para poder fazer a análise da música. Lembra que eu falei que é analisar os acordes num determinado contexto musical? No caso dessa música, o contexto é Ré. E essa coisa do contexto faz muita diferença. Só para dar um exemplo. O acorde de Ré maior no tom de Ré, a gente vai ver que é o primeiro grau. Se a música estivesse em Sol, o Ré já seria o quarto grau. Mudou a posição relativa dele, vai mudar a análise dele, vai mudar a função. Por isso que tem que saber o tom. Fechou? A melodia sempre manda. E aí, o que eu acho legal de fazer, ainda mais se você está começando, tá bom? O que você faz na hora de fazer essa análise harmônica? Escreve aí o campo harmônico de Ré maior. Eu vou deixar aqui vou deixar sempre num cantinho aqui, em algum canto da tela, para que ele fique sempre aparecendo para ser a nossa referência aqui, a nossa colinha mesmo, tá? Depois você não vai precisar mais dela quando você tiver craque, mas agora é bom. E aí agora a gente vai para a música. Olha ali na primeira parte da música, que ele fica em Ré e Lá. Ré e Lá com sétima, né? Só nos dois, ó. 1 e 2, e eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. E fica direto nisso, né? Eu sou a sereia que dança, destemida Yara, água e folha da Amazônia. E aí? Bom, tirando esse último acorde aqui, ele fica só no Ré e no Lá com sétima. Você tem que olhar aí no campo harmônico de Ré, né, que a gente tem os acordes. Se esses acordes estão dentro do campo harmônico, se eles pertencem, ou seja, se eles são acordes diatônicos à tonalidade de Ré maior, se eles fazem parte do campo harmônico. E sim, eles fazem parte do campo harmônico de Ré maior. Olha ali, o Ré é o primeiro grau e o Lá com sétima é o quinto. Então, nessa primeira parte da música, ele fica fazendo 1, 5, 1, 5. Repouso, preparação. Repouso, preparou, concluiu. Preparou, concluiu. Ó, olha as sensações aqui. E essa sensação de preparação a gente tem na função dominante. A sensação de repouso a gente tem na função tônica. O quinto grau é o acorde mais representativo da função dominante, a função de preparação, de tensão, ela pede alguém. E o primeiro grau é o mais representativo da função tônica, a função de repouso e conclusão. E é isso que ele faz nessa primeira parte. 5, 1, 5, 1, acabou, sem mistério. A segunda parte, tá, começa no Sol, como está aí aparecendo para vocês. Só que antes desse Sol ele faz um Ré com sétima. O que você vai fazer se você estiver iniciando? Olha esse Ré com sétima e vê se ele pertence ao campo harmônico de Ré maior. Você vai ver que ele não pertence. Presta bastante atenção. O primeiro grau do campo harmônico maior é um acorde maior, se for uma tríade apenas, ou um acorde maior, né, com a sétima maior. O acorde dominante, que é o caso desse Ré com sétima, ele é um acorde dominante com a sétima menor. Tá bom? Todo acorde dominante tem a sétima menor. Então, não é o mesmo acorde, tá? Você pode achar que esse 7M não vai mudar. Muda. 7Mzão quer dizer que a sétima é maior, quando tem só o 7 quer dizer que é apenas a sétima menor. Isso faz muita diferença. Então, Ré com sétima, olha ali, não tá no campo harmônico de Ré. Se você estiver iniciando, né, não tem ainda muita desenvoltura na análise, os acordes que são não diatônicos você vai deixar para depois. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que eles são. Por enquanto, vamos matar os acordes diatônicos, que é a maioria da música. Tudo que for fora do campo harmônico a gente vai deixar para fazer no final. Então, beleza, pulamos esse Ré com sétima. Olha a próxima parte aí da música. Vai fazer Sol, Lá, que pode ser um Lá com sétima também, Ré e Si com sétima. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Essa é a parte aqui. O que ele faz? Sol, Lá com sétima, Ré, Si com sétima. Desses 4 acordes, 3 estão no campo harmônico de Ré. O Sol tá ali, ó, e ele é o quarto grau. O Lá, ou Lá com sétima, tanto faz. A gente já viu que é o quinto grau. O Ré, a gente já viu que é o primeiro. E o Si com sétima não tá. Então, esse acorde que a gente vai fazer com ele, deixa para daqui a pouco. Voltando aqui, então. Sol, quarto grau. Qual é a função harmônica do quarto grau? É a função subdominante, que basicamente é a função que tem a ideia, né, a sensação de movimentação. Ela não é nem preparação, ela não deixa algo tenso, ela não pede necessariamente alguém, tá? E ela também não é conclusão, ela não é repouso, ela fica ali meio que num limbo ali, tá? Então eu gosto de pensar que ela gera movimento para a música.
que ele faz eu sou a sombra da voz. Então ele sai da subdominante no quarto grau, vai para dominante no quinto e vem para tônica no primeiro. E já digo logo, adianto para vocês que essa cadência subdominante, dominante, tônica é muito comum na música popular, tá? 4, 5, 1. Subdominante, dominante, tônica. É isso que ele faz nessa parte. O Si com sétima já falamos que vamos deixar para daqui a pouco. Vamos agora, então, seguir para o resto da música. Próximos 4 acordes, né, são Mi menor, Lá com sétima, Ré e Ré com sétima. Você não me pega, você nem chega a me ver. É isso que ele faz. Então, olha só, vamos olhar ali na nossa colinha se esses acordes fazem parte do campo harmônico. O Mi menor, olha só, ele faz parte, ele é o segundo grau do campo harmônico, né? O segundo grau da tonalidade. O Lá com sétima já vimos que é o quinto, o Ré já vimos que é o primeiro, e o Ré com sétima já deixamos de lado para daqui a pouco. Então só tem um acorde novo aí para analisar, que é o segundo. E olha só, a função harmônica desse segundo grau também é função subdominante. E aí isso acontece no campo harmônico. Existem apenas 3 funções harmônicas: subdominante, dominante e tônica. O campo harmônico tem 7 acordes. Então, vão ter alguns acordes vão carregar a mesma função, né? Porque para a conta poder fechar. Não só tem 3 acordes que tem cada um uma função e acabou. Só que o segundo grau, por exemplo, ele é um acorde de função subdominante, só que ele tem um impacto, digamos, mais fraco. A gente considera que ele é um subdominante meio forte, né? Mediano, enfim. Ele não é o acorde mais representativo da função subdominante, porém, ele é uma alternativa de subdominante. Ele sim carrega essa função de movimentação, né? Que é a subdominante. Movimentou no segundo, você não me pega. Foi pro quinto, você nem chega a me ver. Repousou no primeiro. Então, olha bem, qual é a análise aqui de posição, né, dos graus? É o segundo, é o quinto e é o 1. Vou repetir aqui para ver se você pega a minha ideia. 2, 5, 1. Mais uma vez para ver se você está esperto. 2, 5, 1. Pronto. Aqui nós temos o 2, 5 que eu prometi lá no começo da aula também. 2, 5 é isso, tá? 2, 5 é isso, galera. É literalmente o 2, o segundo grau, né? O quinto grau. E ele pode ser, né? Ele pode concluir ou não no primeiro grau. No caso aqui ele conclui, né? Então ele faz um 2, 5, 1. Um 2, 5, 1. Beleza? É isso que ele faz aqui. O famoso 2, 5 é apenas isso. Não tem nada demais. Mas é um recurso muito utilizado. Você vai ver que tem 1 milhão de músicas que utilizam essa ideia. E aí, se você for reparar com a parte anterior, que ele faz Sol, Lá com sétima e Ré, em termos de funções harmônicas é a mesma coisa. Subdominante, dominante e tônica. Só que aqui ele substitui o acorde subdominante. Ao invés de ele usar o quarto grau, ele usa o segundo. E aí, isso é para vocês já se ligarem como essas possibilidades de substituição geram novas alternativas, né? Geram outras movimentações para a música. Porque apesar de ter a mesma função, são acordes ainda assim diferentes que não têm o som exatamente igual. Então você sai um pouco ali da mesmice. Então faz o 2, 5, 1 e aí vem para esse Ré com sétima que vamos deixar para depois. Agora ele vai quase que repetir o Sol, Lá com sétima e Ré, só que ele não toca o Ré, ele toca o Si menor. Meu som te cega, careta, quem é você? Ele faz o 4, que é o Sol, já vimos, então estou passando rápido. O quinto, Lá com sétima, já vimos. E o Si menor. Olha aí no campo harmônico, o Si menor faz parte da tonalidade? Sim, faz parte. E o que acontece? É só ver qual é a posição dele. Si menor é o 6º grau do tom de Ré. Então ele faz 4, 5 e ele não conclui no 1, ele vai para o 6. Só que olha que legal, apesar dele não concluir aqui no primeiro grau, ele ainda assim vai para a função tônica. Por quê? A função tônica está mais bem representada, digamos assim, de forma mais impactante no acorde do primeiro grau. Porém, ela também ocorre no acorde do terceiro grau e do sexto grau. Então, os acordes que têm função tônica é o primeiro grau, que é um acorde maior, e num grau mais fraco é o terceiro grau, que é o terceiro menor, e o sexto grau, que é o sexto menor. Sim, são acordes menores que têm a função tônica, não há mal nenhum nisso. Então, quando ele fez antes, lá atrás, Sol, Lá com sétima e Ré, ele fez as seguintes funções. Subdominante, né? Movimentou, dominante, preparou,
tônica concluiu. Aqui ele faz a mesma coisa, subdominante, dominante e tônica. Só que ele não faz a conclusão esperada do dominante. O Lá com sétima, o alvo dele primário é sempre o Ré, o principal alvo dele é o Ré. Então ele não concluiu de fato o dominante, tá? A preparação do dominante não foi concluída. Ele fez um Lá com sétima e quebrou a expectativa de ir pro Ré. Ele fez o Lá com sétima e foi pro Si menor. Tá? Então não houve a conclusão da preparação, mas houve sim a passagem da função dominante para a função tônica. Só que é uma tônica muito mais fraca, através do Si menor. E aí, na última parte da música, ele vai ficar fazendo só o que a gente já viu, que é 2, 5, 1. Que não seguiu o swing de Salvador, não lembro a letra. Que não, swing de Andy Warhol. Que não, e nem disse que não. Aí aqui no Lá com sétima, que ele para, ele vai voltar lá no início da música no Ré. Então esse final, só para ficar claro, ele fez 2, 5, 1, beleza? Subdominante, dominante, tônica, o famoso 2-5. Mas calma que a música não acabou, porque a gente tem agora o que a gente deixou de lado, que são os acordes dominantes ali, aquele Ré com sétima e o Si com sétima. Vamos lá. A dica que eu dou para quando você vê acordes dominantes que não são o dominante que está no campo harmônico, né? O único acorde dominante que tem no campo harmônico do tom que a gente viu é Lá com sétima. Apareceu um Ré com sétima aí, né? Ou seja, ele não está no campo harmônico e é um acorde dominante. Qual é a dica? Vê quem vem depois dele, observa quem vem depois dele, porque existe uma chance muito grande desse acorde dominante estar preparando esse acorde seguinte, né? Ou seja, ter ali de uma forma meio que separada do tom principal uma preparação e conclusão, tá? Só que não é do tom primário. Então vamos lá. O que a gente tem que ver aqui? Esse Ré com sétima, depois ele vai para o Sol, né? Faz Ré com sétima e Sol. Você tem que pensar o seguinte, será que o Ré com sétima é o acorde que prepara o Sol? É só você pegar agora, finge que o Sol é o teu tom do momento, aí você tem que pensar lá na tonalidade de Sol e ver quem é o quinto grau. Você vai ver que é o Ré. Então, é como se nesse pequeno momento aqui você vai pensar que a música está em Sol, né? Rapidinho aqui, só para essa situação. E ele fez uma pequena preparação aqui do Ré com sétima para o Sol. Então é um 5 para o 1 do momento. Esse Sol é o 1 aqui do momento, tá bom? Você tem que pensar assim. Uma observação importante. Não quer dizer que é uma mudança de tonalidade, tá? Só porque eu falei para você pensar que o tom agora é o Sol, não é uma modulação, ok? Não é um empréstimo modal, não é nada disso, esse Ré com sétima. A gente vai falar agora o que ele é. Quando a gente teve na música o acorde dominante, o Lá com sétima, preparando o Ré, a gente chama isso de dominante primário. Por quê? É o quinto grau do primeiro, né? O 5 do 1. Ré é o primeiro, Lá com sétima é o quinto, dominante, tônica. Dominante do primeiro, 5 do 1. Fechou. Agora, ocorreu um 5 do Sol. Só que o Sol, apesar de ser o 1 do momento, a música não está em Sol. Então, ele não é 1. A análise harmônica desse Sol não é 1. A gente já viu o que ele é. Ele é o quarto grau. Então, isso quer dizer que o Ré é o quinto do quarto. É o acorde dominante do quarto. E sim, você pode preparar qualquer acorde do campo harmônico com seu próprio dominante. Tá? Isso a gente chama de dominante secundário, né? Desde que não seja o primeiro. Se você prepara o primeiro grau com o seu próprio dominante, é o dominante primário, porque é o tom principal, é o 5 do principal. Se você prepara o segundo grau, dominante secundário. Prepara o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, dominante secundário. Tá? Não é dominante terciário, ternário, sei lá. É tudo dominante secundário. E o sétimo grau, prepara? Não. Esse cara nunca vai ser alvo de alguém, porque ele é um acorde meio diminuto ou diminuto. Ele não tem estabilidade para ser alvo. Ele sempre gera muita movimentação ou tensão. Mas do segundo ao sexto grau, você pode preparar ele com seus próprios dominantes. E de forma muito resumida, isso é dominante secundário. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o dominante secundário, da onde vem nessa explicação, porque tem que entender tons vizinhos, tons secundários, tons relativos, enfim. Vou deixar o cardzinho aqui para você entender tudo sobre ele. Mas é assim que a gente vai entender esse Ré com sétima. Ele é um 5 do 4. É um dominante secundário. Até tocando o trecho, né? Ele tá aqui no início da música, né? Água e folha da Amazônia, preparo. Eu sou a sombra da voz da matriz. Entendeu a ideia? Teve aqui uma tensão e um repouso.
Só que esse Sol, ele acaba sendo um acorde que a gente chama de dupla função, porque ao mesmo tempo em que ele é um alvo ali momentâneo do Ré com sétima, ele também é o quarto grau, porque logo depois ele vai pro Lá com sétima, né? Então ele não deixa de ser o quarto grau da música, tá? Ele é um alvo momentâneo do Ré com sétima, mas ele continua sendo o quarto grau do tom de Ré maior, que é o tom da música. Agora vamos pro próximo acorde que a gente deixou de lado, que foi o Si com sétima. E olha só que legal, ele é um acorde dominante. Já fica de olho para quem ele está indo, quem vem depois dele. Você vai ver que é um Mi menor, então ele faz Si com sétima, Mi menor. E aí você observa, ué, será que o Si é o 5 do Mi? Não importa se o tom é menor ou se é maior, tá? Você vai ver que Si com sétima é o acorde dominante tanto de Mi maior ou de Mi menor. Então, perfeito. O Si está preparando esse Mi. Olha como é que ele prepara. Se eu fizer um Mi menor, é a conclusão que eu queria. Tá? Não precisa ser maior a sua conclusão. No caso aqui ele fez o Mi menor, porque o Mi menor faz parte do tom de Ré, né? O segundo. Então, o Si com sétima é o 5 do 2. Mais um dominante secundário aqui. 5 do 2. 5 do 2. É isso que acontece. Tá aí tudo entregue para vocês o que eu prometi lá no início do vídeo, tá bom? Identificar a tonalidade através da melodia, dominantes primários, dominantes secundários e 2/5. Tudo o que ocorre nessa música e com exemplos práticos aqui, né? Fiquei tocando os trechos para vocês entenderem. Mas não vai embora não, porque eu vou deixar agora um videozinho de eu tocando essa música, tocando ela, toda a primeira parte dela e passando junto com os acordes a análise harmônica para vocês verem ela completa, né, e entenderem a sensação desses acordes. E se você quiser aprender a tocar essa música do zero com calma, fazer esse ritmozinho que eu estou fazendo aqui, eu vou deixar o cardzinho para vocês e o link na descrição da aula em que eu ensino como tocar essa música do zero, tá bom? Bem básica, tá bem para iniciante mesmo, né? E para pouco intermediário, se for seu nível. Então nessa aula tá muito didática, um passo a passo bem legal para aprender a tocar inteira a música Reconvexo nessa versão do Caetano. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida Iara, a água é folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando o pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não, e nem disse que não. E lembrando, galera, se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso canal, por favor, deixe o seu joinha aí, se inscreve, compartilha com seus amigos quem quer aprender a tocar essa música, quem quer entender essa música e ative o sininho para não perder a notificação dos vídeos novos que a gente for lançando. Um grande abraço para você e bons estudos!